Boa noite, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Na quinta-feira eu dei início a essa mensagem, falamos um pouco de Zaqueu. Ele tinha algumas características peculiares. Quais eram? Ser rico, ser chefe dos cobradores de impostos e ser também de pequena estatura. Ele era baixinho, Era baixinho. Essas características eram também obstáculos que o impediam de ver Jesus e que ele precisava vencer esses obstáculos. E aí no versículo 2, como eu já disse na quinta, 4 obstáculos Zaqueu precisou vencer a fim de realizar o seu sonho. Qual era o sonho? Ver a pessoa de Jesus, a pessoa mais magnífica, mais esplêndida, mais linda da terra. O primeiro obstáculo que se levantava entre ele e Jesus, como já vimos, foi a sua profissão. Ele era maioral dos publicanos, ou seja, ele era chefe dos cobradores de impostos. Era um judeu que trabalhava para os romanos, ou seja, Zaqueu era um traidor da nação, um traíra, elevado ao quadrado. Os rabinos classificavam os publicanos, ou a classe de Zaqueu, como salteadores, adúlteros, assassinos, pagãos, e vai por aí, os sinônimos. Sendo assim, a profissão de Zaqueu era uma barreira terrível para ele ver Jesus. A verdade, queridos, é que existem certas profissões que se tornam muitas vezes uma barreira quase que intransponível para que a pessoa possa buscar mais a Deus. Tem trabalhos que são desgastantes. Às vezes a carga horária é tão grande que a pessoa não encontra forças para ler a Bíblia, não encontra forças para orar e muito menos ir para a igreja. O segundo obstáculo que Zaqueu venceu, ou precisou vencer, foi seu status social, porque ele era rico, Ainda diz aí no versículo 2 que ele era rico. Problema algum em ser rico, tá? Deus não faz acepção de pessoas entre pobre e rico, mas era uma barreira, porque tudo indica que a riqueza que ele tinha era por conta da sua profissão. A facilidade, em adquirir um dinheiro ilegal era grande, com subornos, propinas, extorsões, juros abusivos e etc. Porém, Zaqueu tinha dinheiro, mas ele não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Amados, o dinheiro ele pode comprar muitas coisas, sabemos disso. Só que o dinheiro não compra tudo. Repito, dinheiro pode comprar muitas coisas, mas o dinheiro não compra tudo. Pode comprar um cargo na igreja, mas não compra a salvação. Sabia que há pessoas que compram cargos na igreja, em muitas igrejas, colocam obreiros, pastores, pela quantidade ou o volume do dízimos e ofertas que a pessoa dá. Isso é chamada simonia. Começou lá com Simão Mago. Foi o primeiro a querer comprar o poder de Deus. O dinheiro, então, pode comprar uma cama de luxo, mas não compra o sono. Tem muitos milionários que
talvez tenha cama de ouro, folheada a ouro, mas não consegue dormir 1 minuto. O dinheiro compra sexo, mas não compra amor, compra remédio, mas não compra saúde, compra um relógio, um Rolex. Estava vendo de um ministro aí de 300 e poucos mil reais. Imagina, um relógio de 300 e poucos mil reais, muito dinheiro. Compra um relógio, mas não compra o tempo. O dinheiro compra um sofá, mas não descanso. Dinheiro é capaz de comprar livro, mas não consegue comprar conhecimento e muito menos sabedoria. Compra um presente, mas não amor. Compra uma casa, mas não compra um lar. Compra entretenimento, mas não compra verdadeira alegria. E essa alegria só vem na pessoa do Senhor Jesus. Então Zaqueu tinha tudo materialmente falando, mas ele era falido espiritualmente. Falido espiritualmente. O povo pensava que Zaqueu era um homem rico, e realmente era, mas na verdade ele era apenas um miserável pecador que precisava receber de Deus a dádiva da vida eterna, o presente mais precioso do mundo. É melhor que dinheiro, porque tudo aqui um dia vai passar, mas há uma eternidade pela frente. Mesmo assim, então, Zaqueu não deixou que o dinheiro o impedisse de encontrar-se com Jesus. Mesmo sendo um rico pecador, um ladrão, pode-se dizer, um inimigo do povo, Zaqueu foi ao encontro de Jesus. Ele foi. O coração de Zaqueu tinha sede de salvação. Eu não sei por que você veio aqui essa noite. Eu quero entender que você foi convidado pelo Espírito Santo porque você tem sede de salvação. Não foi obra do acaso você está aqui nessa noite. E eu pergunto, como está o seu coração? O coração de Zaqueu tinha sede de salvação. E o teu tem? Terceiro obstáculo que Zaqueu precisou vencer foi a multidão. Olha aí no versículo 2 ainda. E procurava ver quem era Jesus. E não podia. Por causa de quem? Por causa da multidão. Amados, não é fácil servir a Deus. Já disse na quinta. É preciso determinação, perseverança, insistência, persistência, ser um chato, insistente, rato de igreja. Não é fácil. A profissão de Zaqueu, como já vimos, era uma barreira. O status social de Zaqueu era também um obstáculo. Agora vemos que além de tudo isso, existia uma multidão que se levantava como que um muro entre Zaqueu e Jesus. Ele não conseguia chegar perto de Jesus por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. E o mais interessante ainda é que tanto Bartimeu como Zaqueu, eles venceram a multidão e foram salvos. Lembram de Bartimeu? Era o contraste de Zaqueu. Bartimeu era mendigo, Zaqueu era um rico. Mas nas duas ocasiões houve empecilhos para que eles chegassem a Jesus. Um era pobre, o outro era rico. Um estava mendigando à beira do caminho, o outro precisou subir numa árvore. Para se encontrar com Jesus, Bartimeu precisou se levantar e Zaqueu precisou descer. Lembra de Bartimeu? Se levantou, jogou a capa fora e foi correndo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Zaqueu teve que subir numa árvore, correndo, tinha pressa, mas desceu correndo para receber a salvação. Bartimeu era mendigo, desprezado, Zaqueu era um aristocrata odiado. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Com essas diferenças entre Bartimeu e Zaqueu, é que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é lindo. Jesus recebeu ou atendeu tanto a Bartimeu, o mendigo, como o rico. Não é como muitos que, se entrar um rico em determinadas igrejas, estende o tapete vermelho. Mas se entrar um andarilho, uma pessoa pobre, ela é colocada de escanteio. Jesus não faz isso com o ser humano. Pastores, igrejas podem até fazer, o que é totalmente contrário à palavra de Deus. Mas Jesus não faz isso. A pessoa pode ser uma pessoa culta ou analfabeta, independente de tudo. Jesus não valoriza essas coisas. Ele ama a todos, morreu por todos e convida a todos ao arrependimento. A promessa de Jesus dele para mim e a promessa dele para você é o que está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Então, queridos, a mesma multidão que mandou Bartimeu se calar, agora impede Zaqueu de ver Jesus. E não é verdade, cá para nós, que enfrentamos diariamente o mesmo desafio? Uma multidão de situações se colocam entre nós, Jesus. Queremos nos aproximar mais e mais do Senhor, mas uma multidão de problemas, os mais variados, dos mais enumerados nomes, se levantam, se colocam à nossa frente. Queremos orar e jejuar, mas uma multidão de desejos na nossa carne se levantam, tentam nos impedir. Queremos nos santificar, nos separar de todo tipo de pecado, mas uma multidão de tentações assolam o nosso coração e muitas vezes nos levam a fazer aquilo que não queremos. Poderíamos resistir, mas às vezes a pressão é tão grande, e não há desculpa, não é apologia ao pecado, mas muitas vezes cedemos. Zaqueu, porém, não se intimidou por causa da multidão. Seu desejo de ver Jesus foi maior do que o obstáculo da multidão, e ele foi em frente, driblou a multidão, subiu numa árvore, e ali ele conseguiu realizar o sonho de ver Jesus. Sendo assim, amados, vençam os obstáculos em nome de Jesus. O quarto obstáculo que Zaqueu precisou vencer foi a sua estatura. Era baixinho, versículo 2 ainda. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Vamos dizer, tipo assim, não vou brincar com você não, Diguinho, 1,5 m, 1,40 m. Imagine os bullying que Zaqueu devia sofrer na escola. Pintou de rodapé e vai por aí em diante. Então, queridos, esse era um obstáculo difícil de vencer, mas ele venceu. Ele transformou o seu problema num instrumento para aproximá-lo mais de Jesus. Ele demonstrou pressa para encontrar-se com Jesus, apesar dos obstáculos, apesar da sua condição social, apesar da multidão, apesar de ser de pequena estatura. Enfim, ele venceu os desafios. Irmãos, eu não sei em que sentido você também é pequeno. Nós somos pequenos, baixos ou limitados. Talvez seja na oração, pequenos na leitura da Bíblia, talvez em perseverar em tudo quanto dá início. Às vezes a pessoa começa muitas coisas, mas não termina nada. No entanto, queridos, faça como Zaqueu, que mesmo sendo de baixa estatura, não desistiu de ver Jesus. Mesmo com as suas limitações físicas, ele se desviou da multidão, subiu numa árvore. Como Zaqueu, talvez encontremos aí uma árvore que nos permita erguer-nos acima das nossas deficiências. A árvore do arrependimento, da oração, da resolução ou da persistência. Zaqueu tinha uma meta, Zaqueu tinha um propósito, tinha uma visão, um objetivo, que era ver Jesus, e ele não desistiu daquele objetivo. Então, amado, amada, meu irmão, não desista de alcançar uma vida mais plena, não desista de alcançar uma vida mais ungida, mais avivada, mais vibrante, mais cheia do Espírito Santo, ainda que várias barreiras de contenção lhe impeçam de conseguir o seu objetivo. Não desista. Zaqueu não desistiu, insistiu, e como diz aí no versículo 4, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Que perseverança é essa de Zaqueu? Perseverança. Nada o fez parar. Parecia um homem de aço, tinha tudo contra, mas ele não desistiu. E isso me faz lembrar de um homem chamado Franklin Delano Roosevelt. Ele tinha o sonho de ser presidente dos Estados Unidos. Contudo, uma doença o colocou numa cadeira de rodas. Mesmo numa situação tão adversa como essa, foi capaz de roubar o seu sonho. Uma multidão se levantou para dizer que ele não era capaz.
A sua limitação física gritava em seus ouvidos, dizendo: você nunca vai conseguir. Mesmo assim, ele não desistiu do seu sonho e lutou para o alcançar. E sabe qual foi o resultado? A história diz que até os dias de hoje, ele foi o único presidente dos Estados Unidos da América, reeleito 4 vezes consecutivamente. Irmãos, o sonho dele era aqui, da terra. Era um sonho baixo, um sonho na horizontal. Ele só queria ser presidente dos Estados Unidos, da maior potência do mundo. O nosso sonho é muito maior. Desejamos ver com mais clareza o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que habita num alto e sublime trono, queridos. Então não desista dos seus sonhos. Não desista, pois fracasso só é fracasso quando desistimos de lutar. Zaqueu representa o homem que vence obstáculos. Zaqueu representa o homem que vence obstáculos. Irmãos, é comum vermos pessoas diariamente abandonarem a luta, chutarem o pau da barraca, por assim dizer, ficarem desesperadas por causa dos obstáculos da vida. Todos nós somos tentados a isso. Os problemas chegam para todos. Quem não tem problema, atire a primeira pedra. As crianças têm problema, os idosos têm problemas, meia-idade tem problema, todo mundo tem. No entanto, outros, como Zaqueu, conseguem driblar os obstáculos e dar a volta por cima. Por exemplo, quando Miguel Ângelo, foi a Roma para fazer um trabalho especial, ele descobriu que um outro escultor havia se apossado dos melhores pedaços de mármore que havia separado ali. Chegou na frente. Sabe o que ele sobrou para ele? Apenas um bloco rachado, que ninguém queria. Foi o resto do material. Ele era escultor. A situação parecia desesperadora, mas ele não amaldiçoou o escultor desonesto, nem lamentou a inferioridade da pedra que havia sobrado para ele. Ele sentou-se em frente ao bloco por muitas horas, planejando o trabalho ao redor da rachadura e das partes lascadas, e finalmente começou a trabalhar e produziu uma de suas melhores obras, chamada O Menino Rei. Queridos, Deus nos ajudará a fazer o melhor uso das nossas vidas, independente dos obstáculos, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Portanto, depois de todo o esforço de Zaqueu, Lucas 19:5 diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, ou ficar, ou jantar na sua casa. Que lindo, queridos! Não seria falta de delicadeza convidar-se para ser hóspede de alguém? Se oferecer? Eu não me ofereço. Quando eu sou convidado, eu vou. Mas se oferecer é falta de delicadeza. No entanto, depende de quem faz ou de quem se oferece. Isso porque aqui está em jogo quem se ofereceu, que é Jesus, Ele é rei. Amém. E um rei não precisa esperar convite. Ele apenas anuncia a sua visita. A honra não é para o soberano, e sim para o súdito ter em sua casa o rei. Era uma honra para Zaqueu receber Jesus na casa dele. Amados, Zaqueu não se intimidou por ser cobrador de impostos. Ele não desistiu por causa da multidão. Ele não se acovardou por causa da sua altura, por ser baixinho. Ele subiu numa árvore, diz a Bíblia, para quê? Para ver Jesus. Mas para sua surpresa, quem estava de olho nele era Jesus. Ele queria ver Jesus, mas Jesus já conhecia tudo acerca dele. Conhecia o que ele estava pensando, conhecia o desejo dele. Zaqueu pensou que estava procurando Jesus, mas na verdade era Jesus quem o procurava. Jesus estava ciente de todo o esforço que Zaqueu fez para vê-lo. Jesus sabia de cada obstáculo que Zaqueu precisou vencer. Amados, Jesus sabe. Amém? Jesus sabe. E isso é confortador. Ele sabe aonde dói. Ele sabe o seu nome.
Ele sabe o seu passado, a sua história, as suas lágrimas, os seus sofrimentos, a sua luta, a sua dor. Ele não está somente num alto e sublime trono, mas a Bíblia diz que ele habita também com o contrito e abatido de espírito. Ele sabe do seu esforço, se é que há, em buscá-lo, assim como sabia do esforço em buscar a Ele. Ele sabe, Ele conhece, em todo momento Ele sabe das barreiras que se levantam para te impedir de viver mais intensamente para Ele. Amados, Zaqueu queria simplesmente ver Jesus, mas Jesus se revelou para Zaqueu, e mais, chamou Zaqueu pelo nome, e ainda por cima se convidou para entrar na casa dele. Que privilégio, que honra, que honra. Irmãos, Jesus sabe tudo a nosso respeito, amém? Conhece tudo, sabe o nosso nome, Ele sabe dos nossos traumas complexos de inferioridade, superioridade, esquisitices, neuras, quem não é? Ele sabe em quem área somos mais vulneráveis ao pecado. Ele conhece cada uma das nossas fraquezas, sabe também de cada um dos nossos desejos, sonhos, planos. Ele sabe. Jesus sabia tudo a respeito de Zaqueu e por isso se ofereceu para entrar em sua casa. Qual foi a reação de Zaqueu diante disso? Versículo 6 diz: e apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Olha a pressa de Zaqueu. Apressando-o, desceu e recebeu-o alegremente. Zaqueu fez, queridos, o que todo pecador precisa fazer: descer a fim de encontrar-se com o Salvador. Aquele que busca a salvação deve descer do seu orgulho pecaminoso e curvar-se em arrependimento e em fé, boca no pó, lágrimas, choro. Zaqueu correu para subir na árvore e depois desceu correndo para receber a Jesus. Zaqueu tinha pressa. O mais interessante é que ele subiu na árvore como pecador, mas desceu da árvore como um santo, transformado, feliz, realizado. E mais, ele não recebeu Jesus de qualquer maneira, mas, diz o texto, alegremente. Recebeu Jesus alegremente. E eu te pergunto, você já recebeu Jesus em sua casa? Você já recebeu Jesus no seu coração? Já recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Senhor e Salvador? Você quer Jesus mesmo? Ou tem brincado de igreja? O mais curioso, queridos, ainda é que a atitude de Jesus ao entrar na casa de Zaqueu trouxe muita murmuração naquele contexto, na opinião pública daquele local, daquela cidade. O versículo 7 a 10 diz assim: e vendo todos isto o quê? Que Jesus entrou na casa de um pecador, murmuraram dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Criticaram Jesus, está entrando na casa de um pecador, de um homem como Zaqueu. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, no meio ali do banquete, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. A cidade ficou em alvoroço. Jesus foi muito criticado por entrar na casa de um homem como Zaqueu. Foi criticado, foi esculachado. Todos sabiam que Zaqueu era um grande pecador, mas Jesus é amigo de publicanos e pecadores. Ele não compactua com o pecado dos homens, mas ele tem prazer em salvar pecadores, tem prazer. Jesus não veio buscar aqueles que se acham justos e bons, gente muito boa, mas veio para salvar tralha, gente ruim, carne de pescoço, aquele que a família já não descartou, não quer mais,
Para Jesus não existe causa perdida. Amém? Zaqueu era a causa perdida. Para muitos, Zaqueu era um futuro candidato ao fogo do inferno. Mas Jesus salvou Zaqueu. Veja de novo o versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. Quem eram esses murmuradores aqui, queridos? Provavelmente eram os fariseus. Os fariseus eram zelosos da lei. Eram homens rigorosos em sua piedade. Pessoas que oravam muito, liam muito a Bíblia, eram dizimistas e ofertantes fiéis. Porém, a piedade deles não era acompanhada, sabe de quê? Compaixão. Não havia compaixão no coração deles. A santidade deles era apenas externa. Queridos, pessoas que alcançam a verdadeira santidade manifestam sua virtude temperada com humildade e compaixão. Se colocar no lugar do outro. Sabe o que faz com que o caráter de Jesus seja amado extremamente, até por ímpios, por pessoas que não são cristãs, quando leem a Bíblia? É a combinação da verdadeira bondade com a compaixão pelos que vivem no erro. Essa era a essência de Jesus. Bondade, misericórdia, compaixão por aqueles que viviam no erro. Zaqueu vivia no erro, vivia no pecado, e mesmo assim experimentou a bondade e a compaixão do Senhor. Jesus o salvou. Ele abandonou o pecado e tomou atitudes que declaravam que houve uma mudança radical em sua vida. Agora, quem são os murmuradores atuais? Naquela época havia os murmuradores, provavelmente os fariseus. E atualmente, quem são os murmuradores? São aqueles que são impiedosos, aqueles que têm pressa em condenar os outros, são aqueles que chegaram aos ouvidos de Jesus para dizer: olha, esse Zaqueu aí, ele é desonesto, é sujo, ele é indigno, você vai entrar na casa desse homem. Esses são os murmuradores. Amados, os murmuradores são aqueles que se acham melhores do que os outros. Se dependesse deles, só eles iriam para o céu, e o restante, todos, iriam para o inferno. Então, amados, amadas, fechem os ouvidos para os murmuradores. No céu há lugar para você, se você se arrepender dos seus pecados, buscar a face do Senhor, se converter, entregar teu caminho ao Senhor. Não deixe que os fariseus modernos o mantenham longe de Jesus. E o mais interessante é que no meio do banquete, Jesus surpreendeu a todos. Olha aí, ele se levanta, em alto e bom som, declara no versículo 8: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Isso é lindo, queridos. Zaqueu não foi salvo pela atitude que tomou, mas a atitude que tomou revelou uma mudança de vida, conversão, regeneração, novo nascimento. É o que Jesus falou para Nicodemos em João 3. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Queridos, Zaqueu não foi salvo porque deu a metade dos seus bens aos pobres, mas sim foi salvo por crer em Jesus de todo o coração. Até porque, se fosse possível ser salvo pelo que se faz, Jesus não teria necessidade de morrer na cruz, mas ele precisou morrer por você, morrer por mim, morrer por nós, derramar seu precioso sangue por nós. A obra é uma evidência do salvo e não a fonte da nossa salvação. Agora, é interessante, e eu já estou concluindo, o processo de salvação na vida de Zaqueu. Ele desejou ver Jesus, lembram? Venceu todas as barreiras, subiu numa árvore e inesperadamente Jesus o chama pelo nome, se oferece para entrar em sua casa. O que Zaqueu fez? Desceu correndo e recebeu Jesus alegremente em seu lar, mas não só em seu lar, recebeu também em seu coração. E mais, Zaqueu provou sua salvação metendo a mão no bolso. Metendo a mão no bolso, queridos. Já
Diz aí um pastor, Meyer Pillman, que quando a conversão atinge o bolso, certamente há nela algo de real. Talvez seja a última parte do ser humano a se converter, seja o bolso. Amados, foi nesse desenrolar de fatos que o Espírito Santo mudou a vida de Zaqueu. Deus não é engessado em seus métodos de salvar o homem. Não é engessado. Não é engessado. Por exemplo, Billy Graham se converteu numa das cruzadas de um evangelista chamado Mordecai Ham. Se eu não me engano, foi o único que aceitou Jesus naquela ocasião. Se tornou o maior pregador evangelista do século XX. Warren Wiersbe, um comentarista bíblico de renome, ele se converteu dentro da faculdade, ouvindo Billy Graham pregar. Estava lá no cantinho, Billy Graham pregou, ele aceitou Jesus, não foi à frente, não viu bola de fogo, não teve estardalhaço, mas ele sentiu o ardor no coração e ele entregou a vida para Jesus. O ladrão na cruz, lembram? Se converteu nos seus últimos instantes. Estava com um pezinho no inferno, mas ele reconheceu Jesus como rei, reconheceu que Jesus tinha um trono. Zaqueu aqui se converteu entre o desejo de ver Jesus e a predisposição de recebê-lo em sua casa alegremente. Foi nesse inteirinho que sua vida foi mudada, transformada. E, irmãos, não importa as circunstâncias da nossa conversão, o que importa é que nos convertamos de verdade ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não endureça teu coração ao ouvir a palavra de Deus. Você não sabe se terá um dia mais de vida. Ah, pastor, é mais fácil o idoso morrer. Não, muitos jovens e crianças têm morrido. Depois de ter evidenciado que havia se convertido, Zaqueu ouviu de Jesus a seguinte palavra. Aí versículo 9 e 10 para concluir finalmente. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o quê? Filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perfeito, o santo, o impecável. Não, o perdido. Muitos pensam na salvação como uma bênção distante, após a morte, né? Esperam ser salvos no fim. Jesus, no entanto, aqui falava da salvação como uma realidade presente. Hoje, agora. Zaqueu soube imediatamente que havia sido salvo. E eu te pergunto, temos realmente a salvação presente em nós? Já nos reconciliamos realmente com o Senhor? Será que realmente fomos salvos de nossos medos, ansiedades e do poder do pecado? Ou somos ainda escravos do pecado? Irmão, Zaqueu estava perdido. Ele foi achado, glória a Deus. Ele estava morto, foi ressuscitado. Ele estava em trevas e foi iluminado. Isso é o que Jesus faz com aquele que busca a sua face. Detalhes, Zaqueu não consertou seus caminhos para só então ir a Jesus. Ele foi a Jesus como estava, perdido, sujo, e Jesus o consertou. Ele foi, mesmo sendo odiado por todos, mesmo sendo desprezado, ele foi mesmo sendo proibido de entrar no templo, porque um cobrador de imposto não podia entrar no templo, não podia servir a Deus naquele contexto, mas ele foi, mesmo assim, mesmo no pecado, e foi recebido, foi salvo. Querido, não permita que o pecado te afaste de Jesus, corra do pecado para Jesus e não de Jesus para o pecado. Jesus veio buscar e salvar o perdido, Jesus veio para o doente, Jesus veio para salvar o pecador, Jesus veio morrer na cruz, por mim e por você. Nessa linda história que acabamos de falar, nós vimos o quê? Um pecador em busca do Salvador, que se encontrou com o Salvador que estava em busca do pecador. Havia uma correlação do pecador com o Salvador. Zaqueu estava buscando Jesus, queria ver Jesus. No entanto, Jesus estava buscando também a Zaqueu. Jesus conhecia Zaqueu, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Mais uma vez, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar você que está perdido.
veio salvar a tua vida também aqui nessa noite. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.